Uma boa noite a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet em todo o Brasil. Olha aí, estamos novamente unidos aqui no Em Pauta, esse nosso encontro semanal pela TV Canção Nova. E é claro, sempre trazendo aqui para esta mesa e levando até você, aonde quer que você se encontra, quem sabe aí num apartamento, ou na sua casa, ou quem sabe no sítio, na fazenda, quem sabe até, não é, dentro de um barco, enfim, levando até você aonde quer que você se encontre e aonde chegue o sinal da Canção Nova, e sabemos que tem chegado assim muito longe, levando sempre para você uma boa conversa, uma boa reflexão, para que a gente possa cada vez mais e melhor, não é, nos posicionarmos frente aos desafios da vida, especialmente nesse mês de férias, não é? Queremos aqui conversar sobre assuntos relacionados à vida familiar, à educação e hoje sobre a questão dos limites. Estabelecendo limites é o tema do Em Pauta desta noite e você acompanha na nossa matéria inicial. Atualmente se fala muito em limites, como impor, como educar. De todos os estudos e reflexões sobre limites na educação dos filhos, uma coisa é consensual. Os filhos estão cada vez mais distantes da convivência familiar. Ou estão com seus pares nos shoppings, nos lugares de lazer, ou assistindo TV, na internet, videogame, ou cumprindo uma extensa agenda, esportes, música, inglês. E os pais? Os pais cada vez mais fora de casa, também lutando pela sobrevivência, preocupados em não perder tempo, trabalhando, estudando, para que a família tenha uma vida melhor. Para que se possa colocar limites nos filhos, segundo os especialistas, é preciso ter limites. Quem não tem limites, não tem como colocar limites para o outro. Então nos perguntamos, como colocar esses limites? Que limites devem ser aplicados e quais não devem? Criar limites aos filhos é uma prova de amor? Estas e outras questões no Em Pauta desta noite. Pois é, esse é o tema do nosso programa e obrigado por você estar conosco. Estabelecendo limites, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, capital mineira, nosso querido Frei Antônio Moser. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Eu imagino os telespectadores que todas as sextas-feiras, às 22h30 até 23h30, sintonizam conosco, dizem, puxa, mas esses dois são corajosos, eles pegam tudo quanto é tema, e alguém já me falou, mas como é que o senhor aborda todos esses temas? Eu digo, não sou bobo, a gente sempre traz algum especialista junto. Exatamente. E é por isso que nessa noite nós contamos aqui com a participação e com muito carinho nós recebemos a Ariadna, olha aí, diferente, não é Adriana não, é Ariadna. Ariadna Patrícia Pinto, ela é psicóloga e nos ajuda na reflexão desta noite. Boa noite, Ariadna, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Tá certo. Olha, o Frei Antônio Moser, no programa anterior, também em outros programas, a gente sempre fala da questão da liberdade, não é? Nós fomos criados verdadeiramente para sermos pessoas livres. Até é importante, talvez, no início do programa, o senhor e já a Ariadna, pontuar, não é? Sublinhar para a gente o que é liberdade. Porque às vezes a gente confunde liberdade com liberalismo e por aí vai. Mas hoje, mais do que nunca, nós estamos lutando, não é, para preservar a nossa liberdade. E ao menos no Ocidente a gente já percebe aí essa questão do liberalismo, né? E o liberalismo assim como quase que uma ideologia dominante. Não, a gente tem que ser livre, nada de prisões, nada de cadeias. Não. Liberdade. Entretanto, como a gente acompanhou na matéria, tantos pensadores, livros escritos, têm apregoado cada vez mais, e é por isso o tema da nossa noite, né, do programa de hoje,
a questão justamente dos limites, seja no nível pessoal, interpessoal ou mesmo social. Então, será que nós estaríamos aí de alguma maneira, quando esses autores começam a escrever coisas desse tipo, assim com um certo saudosismo daqueles outros tempos, quando a ordem era sempre a de obedecer, não é? O senhor é mais antigo, o senhor se lembra disso, e fazer somente o que era permitido, né? Lá o pai deu uma ordem, pronto, acabou e ninguém se discute mais. Pois é, só não gostei do mais antigo. Mais vivido, né? Mais experiente. Bem, em primeiro lugar, sobre a liberdade, realmente é fundamental que se diga: Deus nos fez para sermos livres. Ou seja, Ele nos concede a inteligência, nos concede muitos dons para que nós os administremos da melhor maneira possível. Entretanto, a verdadeira liberdade, ela sempre se pergunta pelo bem que nós queremos construir. Então se trata sempre de uma linha de construção, não é para fazer o mal, não é para eu viver egoisticamente, mas uma maneira de eu partilhar os dons que recebi de Deus. Isso seria uma abordagem mais teológica. Liberdade tem a ver com autonomia, mas no sentido que nós não devemos ser escravos de ninguém. Não é? Administrar a nossa vida, os nossos talentos, isso é fundamental. Agora, no tocante a um certo saudosismo dos tempos em que havia disciplina, põe a mão aí a palmatória, pá, né? E não tinha conselho tutelar. Às vezes o conselho tutelar era muito bom, mas às vezes também, né, chega assim, eu já tive há poucos dias um relato de alguém, chega lá, não, porque o senhor está inibindo o seu filho. Ele falou: olha, dá licença, foi no quarto, pegou a mochila, pode levar a mochila e o filho junto, porque o filho estava ficando insuportável, não sabendo respeitar os limites da condição de filho, o respeito pelo pai, não é? Um pré-adolescente. Bom, de qualquer forma, na realidade, sempre houve essa necessidade de limites. E essa ideia de que nós hoje estamos assim com essa espécie de fome de liberdade, não é só de hoje. O ser humano sempre tentou ultrapassar os seus limites. Limites no sentido de inteligência, no sentido de descobertas, de conhecimentos, enfrentando os mares, os ares, quer dizer, há sempre algo de ultrapassar os limites. Agora, aqui no caso da ordem também, muitas vezes no passado, essa tal da ordem, ela era mais aparente do que real. É que não se tinha tanto conhecimento, tanto mecanismo para perceber o que estava ocorrendo na sociedade. A mesma coisa em relação pais e filhos, sim, os filhos ficavam direitinhos. Quando os pais fechavam os olhos, eles faziam o que bem entendiam. Não é? Isso não é há tanto tempo atrás, 50 anos atrás, 60 anos atrás. Traduzindo, a questão dos limites é uma questão que sempre existiu, só que hoje ela se impõe com mais força. Por quê? Porque você tem a sensação de que é uma nova geração que não quer mais nenhum limite. Nem limite religioso, nem civil, faço o que eu quero, em todos os campos. Então isso realmente desarticula a sociedade. Agora, como encontrar um equilíbrio? Aí a Ariadne é que vai nos ajudar, né? Pois é, eu queria, antes de passar aqui para a Ariadne, e até para dar aí uma peso ao que você vai dizer, por exemplo, tem um psicólogo que também é um educador, não é muito conhecido, o Samitiba, ele diz justamente que o jovem sofre de uma, ele usando esse termo, né, entre aspas, de uma doença chamada onipotência, né? A onipotência, ele diz que é a doença de Deus, ou seja, Deus é onipotente, quer dizer, Deus pode tudo, na verdade, mas até o próprio Deus a gente sabe que se impõe certos limites, não é? A própria encarnação de Jesus Cristo, Deus se colocou um limite tremendo, mas tudo bem. Ele diz que o jovem, então, ele sofre dessa onipotência, porque o jovem, não, se eu andar 140 por hora não tem problema, eu posso passar dos limites que não vai me acontecer nada. Eu posso brigar com alguém ou dentro de casa fazer um inferno astral, porque meu pai e minha mãe não vai me mandar embora, não vai me bater.